Um dos grandes problemas que nós temos relacionados com metais pesados é que eles vão causar um problema chamado de biomagnificação, também conhecido com o nome de magnificação trófica, também conhecido com o nome de bioacumulação. Alguns autores fazem diferença entre biomagnificação e bioacumulação. Alguns autores, já eu falo da diferença que eles fazem, mas não é qualquer autor que vê a diferença não. Muitas vezes se coloca do mesmo jeito. Esse fenômeno, gente, é um fenômeno pelo qual nós vamos ter o acúmulo de substâncias que não são biodegradáveis, que não são utilizáveis no metabolismo de seres vivos. É o caso, por exemplo, de metais pesados. É o caso, por exemplo, de alguns tipos de inseticidas, como o DDT. É o caso, por exemplo, de isótopos radioativos. E aí vai. Pois, gente, esses carinhas que não são biodegradáveis, esses carinhas que não podem ser utilizados no metabolismo dos seres vivos, eles vão lá se acumular no topo das cadeias alimentares, nos predadores de topo. Sendo que eles vão se acumular no topo das cadeias alimentares em concentrações progressivamente maiores. Claro que a gente tenta explicar para vocês por que a brincadeira funciona desse jeito, né? Mais ou menos da seguinte maneira. Pegue o caso, por exemplo, do que acontece com o mercúrio, por exemplo, ou o chumbo, por exemplo. Era uma vez uma pirâmide de biomassa que a gente está colocando aqui para vocês. Você vai lá e tem peixes. Você tem lá outros peixes maiores. Você tem lá, por exemplo, o homem aqui na conversa. Estão lá peixes pequenos, peixes grandes. E o homem, no topo da cadeia alimentar, né, no topo da pirâmide ecológica, né, ninguém vai devorar a gente aí na parada, né, o topo da cadeia alimentar. Se esse aqui que eu estou representando é uma pirâmide de biomassa, de maneira geral, quanto mais você sobe, a biomassa, ela diminui. A biomassa, ela vai ser cada vez menor. Entretanto, considerando que esses materiais não são biodegradáveis, eles não são destruídos nos seres vivos. Não são metabolizados, não são destruídos. Como eles não são metabolizados, como eles não são destruídos, a quantidade deles fica constante. A quantidade dessas substâncias não biodegradáveis permanece exatamente a mesma, constante. Não é destruída, não é metabolizada, então ela continua do mesmo jeito. Imagina que eu vou colocar 10 pontinhos de mercúrio nos peixes pequenos. A minha unidade é pontinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontinhos. Gente, quando os peixes grandes comem os peixes pequenos, considerando que o mercúrio não é biodegradável, ele não é consumido, a quantidade dele permanecerá constante. Ou seja, os mesmos 10 pontinhos. E aí é que você vê um negócio. A quantidade de mercúrio são os mesmos 10 pontinhos. Mas como a biomassa dos peixes grandes é menor, a concentração de mercúrio vai ser mais alta. Quando o homem comer os peixes grandes, você tem que os mesmos 10 pontinhos de mercúrio vão passar para o homem. A quantidade é a mesma, mas como a biomassa do homem é menor, a concentração do mercúrio vai ser cada vez mais alta. Para quase que não cabe os 10 pontinhos, vai caber 10 pontinhos de mercúrio. Ora, a biomassa dos homens é menor. A quantidade de mercúrio ela é constante. O
que quer dizer que a concentração de mercúrio automaticamente será mais elevada. A concentração das substâncias não biodegradáveis, ela vai sendo progressivamente maior, ela vai aumentando. Então, o número de pontinhos, 10 pontinhos é o mesmo aqui, aqui e aqui. Mas como a biomassa ela é menor, à medida que você vai fazer esse caminho, a quantidade de substâncias não biodegradáveis se mantém, concentração aumenta e com isso, moçada, no topo da cadeia alimentar, a concentração ela acaba sendo a máxima possível. Sendo pessoas que quando a gente fala em biomagnificação e magnificação trófica, acúmulo de substâncias não biodegradáveis no topo das cadeias alimentares em concentrações progressivamente maiores, né? Estava comentando que alguns autores, eles vão lá e utilizam os nomes biomagnificação, magnificação trófica de um jeito e bioacumulação de outro jeito. Mas eu repito, para a maioria dos autores é a mesma coisa, tá? Para a maioria dos autores é a mesma coisa. Quem diferenciar, vai diferenciar desse jeito. A biomagnificação. Gente, magnificação dá uma ideia de aumento. Quando você pega, por exemplo, em física, né? Um espelho, uma lente que vai aumentar alguma coisa, você vai dizer que ela magnifica a imagem, ela aumenta a imagem. Então, magnificação dá a ideia de aumento. É o aumento da concentração de substâncias não biodegradáveis ao longo da cadeia alimentar. De maneira que no topo da cadeia alimentar, a concentração ela é a máxima possível. Daí, desculpem o desenho feio, se você pega, por exemplo, um peixe pequenininho, se você pega, por exemplo, lá, um peixe grande, se você pega, por exemplo, um peixe ainda maior, a cadeia alimentar, né? Peixe pequeno, você vai ter uma concentração, no peixe grande, a concentração maior, no peixe maior ainda, a concentração ainda maior. Então, você vai ter que a concentração, ela vai aumentando. Bom, isso aqui, exatamente, magnificar, aumentar a concentração da substância não biodegradável ao longo da cadeia alimentar do peixe pequeno para o peixe grande e para o peixe maior, de maneira que a quantidade vai sendo cada vez maior, a concentração, para ser mais preciso, vai sendo cada vez maior, né? Quantidade constante, concentração aumentando. E nesse caso, a bioacumulação diz respeito ao acúmulo de substâncias não biodegradáveis ao longo da vida de um indivíduo. De maneira, moçada, que quanto mais velho ele for, maior é a quantidade de substâncias químicas dentro dele. Bioacumulação, vai acumulando o acúmulo de substâncias não biodegradáveis ao longo da vida de um indivíduo. E o resultado, que quando ele for mais velho, a quantidade dessas substâncias não biodegradáveis será mais alta. Tudo bem, lá vou eu, colocando de outra maneira. Era uma vez o indivíduo jovem. Era uma vez um indivíduo adulto, ele vai crescendo. Era uma vez um indivíduo velho. Sendo pessoas que olha a diferença. Aqui na biomagnificação são espécies diferentes, né? Sei lá, sardinha, atum, tubarão. No tubarão, a concentração vai sendo progressivamente maior. Enquanto que, moçada, aqui é o mesmo indivíduo, certo? É o mesmo peixinho, só que em momentos diferentes da vida. É o atum jovem,
o atum adulto, o atum velho. E ele jovem comeu um pouquinho de mercúrio, ele adulto já comeu mais na vida dele, acumulou mais mercúrio, ele velho já comeu tanto mercúrio que a concentração ela vai sendo cada vez mais alta. Nesse caso, a concentração aumentando ao longo da vida de um mesmo indivíduo, sendo maior quando o indivíduo, deixa eu colocar aqui, né? O indivíduo idoso. Quando ele é mais velho, a gente fala em bioacumulação. O mesmo peixinho mais jovem, adulto, mais velho, e a concentração vai aumentando dentro dele. Aí chama isso aí de bioacumulação. Mas como eu disse, para muitos autores é a mesma coisa. Inclusive tem questão que vai usar biomagnificação e bioacumulação indistintamente, como se fossem sinônimos, e algumas poucas questões vão diferenciar. E aí, claro, vai caber a você analisar que questão é que questão aí nesse caso. Eu estava comentando que essa história do efeito acumulativo vale para substâncias não biodegradáveis de modo geral, como é o caso de alguns inseticidas. Todos eles? Não, alguns. Você tem, gente, dois tipos principais de inseticidas, os organoclorados, representados pelo DDT. Gente, o DDT, ele foi uma revolução na agricultura. Aliás, né, a gente conversando certa vez sobre o episódio da Revolução Verde, né, que depois da Segunda Guerra Mundial, a produção de alimentos aumenta pra caramba no planeta, devido basicamente ao desenvolvimento de sementes híbridas geneticamente melhoradas, desenvolvimento de fertilizantes nitrogenados e de defensivos agrícolas, como os inseticidas, como o DDT. Quando o DDT ele foi desenvolvido, ele parecia miraculoso em relação ao controle dos insetos. Ele é muito bacana, moçada, porque ele é pouquíssimo tóxico. Ou seja, eu vou lá e uso o DDT e praticamente para mim não tem problema nenhum. Ou pelo menos era o que se pensava. Entretanto, com o tempo, a moçada foi notando que onde você aplicava DDT, animais de topo de cadeia alimentar começavam a morrer, aves, por exemplo, e dentro dessas aves, concentrações de DDT muitíssimo maiores do que aquelas que você tinha colocado no ambiente para controlar os insetos. Inclusive foi desse jeito que descobriram o fenômeno lá de magnificação trófica. Você colocava o DDT para controlar inseto, aí um peixe comia o inseto, outro peixe comia esse peixe, uma ave comia o peixe, e o resultado, a concentração de DDT ia aumentando do inseto para um peixe, para o outro peixe, e para a ave no topo da cadeia alimentar, ela acabava se lascando. Ô Landim, mas o DDT não é pouco tóxico? Beleza? Uma coisa pouco tóxica, em grandes quantidades, se torna muito tóxica também. Então, para os insetos, para um primeiro contato com o DDT é de boa. Entretanto, quando você começa a acumular, começa a ter problema. Daí, o grande problema do DDT é que o DDT, ele não é biodegradável, eles são substâncias não biodegradáveis e com isso eles apresentam efeito acumulativo. De modo, moçada, que os organoclorados, o DDT, ele simplesmente não é mais utilizado, né? Tu até usa o nome dedetização para poder falar da aplicação de inseticida, mas ao pé da letra, moçada, não é mais feito com DDT. DDT ele é proibido, né, na maior parte do mundo, exatamente devido a esse fenômeno do efeito acumulativo. Tanto é que novos inseticidas tiveram que ser desenvolvidos, como é o caso dos organofosforados. Tudo bem, eles não são tão populares em termos de nome. Malathion, Parathion. E esses caras, moçada, eles têm um problemão. Eles são bem mais tóxicos que o DDT. Ô Landinho, se eles são bem mais tóxicos que o DDT, por que a gente usa eles? Pois é, né? Que apesar do DDT ser pouco tóxico, ele não é biodegradável, ele tem efeito acumulativo. E o Malathion, apesar de ser muito tóxico, ele, pessoas, vai ser biodegradável, eles são substâncias biodegradáveis, o que quer dizer que
são rapidamente destruídas por micro-organismos no ambiente. Ele pode ser até muito tóxico, mas ele não fica muito tempo nos ecossistemas. Então, se você aguentar aquele inseticida, se você sofrer um pouquinho o efeito tóxico dele, o efeito é passageiro, porque ele é biodegradável, ele é destruído pelos micro-organismos do ambiente. Ele não apresenta efeito acumulativo. Por isso, que eu estava comentando que o DDT, ele não é mais utilizado. Esses carinhas aqui, eles não são mais utilizados, porque apesar de pouco tóxicos, é um negócio que engana, aparentemente não tem problema, mas lá na frente a galera se lasca. E o organofosforado, você sente o impacto logo de imediato, tóxico. Mas também passou. Biodegradáveis, sem efeito cumulativo, exatamente o que é utilizado nos dias de hoje.